Queridos amigos, prezados irmãos espíritas de Ribeira do Pombal e de cidades adjacentes que acompanham este canal de comunicação espírita, confesso que é com muita alegria, muito prazer, alegria na alma, que tenho essa oportunidade e agradeço já ao Oswaldo, a Hilton, por me ter concedido essa possibilidade de me dirigir aos amigos queridos, porque eu estou com muita saudade. Já faz aproximadamente um ano que não vou a Pombal, não tenho, e, portanto, tenho me sentido privado da companhia, da amizade, da convivência com os amigos espíritas, com o movimento espírita de Pombal e da região também. A possibilidade de rever, a possibilidade de conviver, não só com amigos, mas também de participar, de estar presente de alguma forma e usufruir do que o movimento espírita aí nos proporciona. Mas é isso, agora a oportunidade chega e essa nossa conversa, através desse canal, é uma forma de mitigar a saudade. Isso é bom. Quando Deus nos permitir, as possibilidades surgirem, nós pretendemos retornar para o nosso reencontro. Estou aqui, eu e Thelma, estamos em quarentena, como aliás todo mundo deve estar, em maior ou menor escala, mas estamos aqui de quarentena diante desse momento difícil, porque todos passamos, a coletividade humana está enfrentando, e não podia ser diferente. Temos que acatar, temos que atender às recomendações, às orientações de quem sabe mais e que pode também. Eu me refiro aos sanitaristas, aos especialistas em saúde, aos governantes, às autoridades, e por isso aqui estamos há quase 30 dias, praticamente 30 dias. De alguma sorte, estamos literalmente caminhando para cumprir o que se chama de quarentena. 40 dias. Já estamos chegando nos 30, ou se não já atingimos, não sei. Depois caminhamos para lá. E temos que fazer isso com muita disciplina, com muita consciência, porque, e ainda mais, eu participo de um grupo, já estou integrado a um grupo de risco, chamado grupo de risco, que não pode facilitar. Quem já chegou aos 70 tem que cumprir essas recomendações com muita consciência e paciência também. Eu não sei se existe a expressão setentena, mas se necessário, vamos caminhar para a setentena, confiantes de que isso é bom e faz sentido. Mas é isso, amigos. Talvez por tudo isso, por essas circunstâncias em que estamos experimentando, é que nos veio a vontade de, já que nos concedida a possibilidade de conversar sobre fé. Esse sentimento que todos nós trazemos e que alimentamos em menor ou maior escala dentro de nós. Mas é um sentimento que faz parte do ser humano, porque é um sentimento que vem da alma, vem da essência. Muitas vezes ele está na condição apenas de semente embrionária. Mas nosso desafio, o nosso convite é que ele se desenvolva para o nosso próprio bem. A fé, segundo a definição dos Espíritos, nós encontramos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ela é calma e ativa, daí o título dessa palestra, Fé, Calma e Ativa. Nós encontramos isso
lá nas páginas do capítulo 19. Kardec, assim, nos apresenta e defende, junto com os espíritos que contribuem naquele capítulo, para que desenvolvamos em nós essa consciência. E mais que nunca, acredito que estamos a necessitar de testemunharmos a nossa fé, o que nós já adquirimos até aqui. Isso sabemos que requer, de fato, um estado de quietude em nós, porque em quarentena nós estamos privados das movimentações naturais que nós fazemos na nossa vida. Por outro lado, é uma oportunidade que estamos tendo de refletir, de procurar entender melhor o significado das coisas. Estamos vivendo o que se chama de uma pandemia, talvez jamais vista, né, no mundo nesta dimensão. Mas sabemos também que em outras épocas aconteceram e a humanidade conseguiu passar, conseguiu superar com dor, com sofrimento, com muita morte, muitas vidas sacrificadas. Mas foram experiências que ocorreram. Lembremos que ainda no século XX houve a pandemia do ebola e tantas outras, né? Além do ebola, teve aquela questão da AIDS. Tudo isso que abalou a humanidade e preocupou muito. Mas são oportunidades que a humanidade tem de dar saltos evolutivos, de sair da acomodação e buscar caminhos para enfrentar os desafios. Quando falamos em pandemia, já que tantas aconteceram ao longo dos séculos, alcançando a humanidade, uma vem muito à primeira mão, assim, vem muito à nossa mente, a lembrança de todos, porque foi muito marcante. Isso já faz cerca de mais ou menos um século. Foi a pandemia da chamada gripe espanhola. Quando ela se deu, a humanidade estava em guerra. Foi a Primeira Guerra Mundial que se desenvolvia. E se diz que a gripe espanhola contribuiu para apressar o encerramento da guerra. Porque ela foi tão devastadora, sobretudo na Europa, que forçou a que os países os beligerantes buscassem formas de se entenderem, e a guerra terminou em 1919. Mas isto nos faz lembrar, além desta similaridade com o momento presente, em se tratando de epidemia ou pandemia, nos traz também a lembrança da participação nesta época de uma das figuras luminares da doutrina espírita no Brasil, e que teve uma participação muito intensa no sentido da paz, no sentido do bem, não no sentido da guerra, que foi o grande Eurípides Bassanufo, lá na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Eurípides era um homem culto, muito culto, se tornou espírita, de formação religiosa muito intensa. Ele era católico por convicção e, como tinha uma mediunidade muito acentuada, ele aprofundou com intensidade a sua vivência dentro dos postulados da doutrina espírita, sobretudo na prática do bem, na prática da caridade. A gripe espanhola chegou ao Brasil através das cidades litorâneas, em especial do Porto do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E como Sacramento é no sul de Minas, nas proximidades do estado do Rio, logo a gripe se estendeu e chegou até o Sacramento. Quando ela ali chegou e começou a atingir os habitantes da cidade, Eurípides, que já atuava como um atendente no campo da saúde, não porque ele fosse médico ou fosse qualquer profissional na área da saúde, como enfermeiro, não. Mas ele tinha uma farmácia homeopática, ele conhecia bem de homeopatia, porque inclusive ele fazia o receituário mediúnico.
Ele que já era muito solicitado e sempre foi muito solicitado para atender as pessoas necessitadas, ele com muito mais intensidade, ele passou a ser requisitado. Então ele socorria a um, socorria a outro, não existia remédio, né? Como agora não existe um remédio definido para a gripe, para o coronavírus. Naquela época não existia nenhuma medicação nesse sentido. Então, com a homeopatia, ele ia atendendo no que podia, com paliativos, a um e a outro, a um e a outro, e o dia inteiro, o tempo dele todo era voltado para isso. Se dedicou com tanta intensidade, e chegou um momento que ele próprio foi atingido pelo vírus da gripe espanhola. Mas mesmo assim ele continuou atendendo as pessoas, acudindo aos que o procuravam. Só que chegou um momento que o corpo não resistiu mais. Ele adoeceu, teve que ser recolhido no seu lar, sob a assistência da família e amigos, até que desencarnou. Aos 39 anos, esta alma luminosa deixou o seu legado não só de conhecimentos, mas sobretudo de exemplo da verdadeira caridade, sustentada numa fé equilibrada e serena. Eurípides é esse mesmo que hoje, no plano espiritual, segundo se diz, fundou uma instituição de acolhimento para desencarnados. Ele pediu a permissão a Jesus e fundou. E lá, nessa instituição, é onde atua o médico Inácio Ferreira. O médico foi médico psiquiatra aqui no Brasil, na cidade de Uberaba. Teve convivência intensa também com Chico Xavier. E o Dr. Inácio, na sua forma bem peculiar, objetiva, de se expressar, ele costuma dizer através da mediunidade, em livros que foram escritos por ele, ele diz que lá o que tem muito é espírito e médiuns espíritos religiosos que não chegam muito bem daqui da Terra. Então, a gente fica refletindo sobre isso e vê que esta é uma oportunidade que temos de refazer, até se necessário, as nossas convicções ou as nossas formas de lidar com os problemas da nossa vida. É um momento de testemunho. É um momento que, imaginemos que nós estamos vivendo um momento histórico da humanidade. Estamos dentro do problema, porque todos nós estamos sujeitos a sermos alcançados pelos efeitos desse vírus. Qualquer um de nós. Por isso as precauções, por isso as recomendações. E aí é que entra a consciência de fé. Não a fé passiva, a fé de quem se prostra, de quem se acomoda, mas uma fé efetivamente calma para poder conduzir os nossos passos. Uma fé ativa, sim. Nós que estamos dentro de casa, nem por isso devemos nos deixar acomodar. Temos muito o que fazer em benefício de nós mesmos, porque lidar com isso significa refletir sobre os destinos da nossa vida. Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé ela nos leva a determinado fim. Fé significa confiança, e Emmanuel, na sua forma sábia de nos ensinar, nos diz que a fé confiante é aquela fé que nos leva a transcender apenas as crenças, que nos leva a ter a certeza de que nos levará a determinado fim. Nós temos um fim a alcançar. A sabedoria de Emmanuel é muito interessante e é esclarecedora para nós. No seu livro Fonte Viva, ele nos diz, ele compara a árvore com a fé, ou a fé com uma árvore, melhor dizendo, faz uma analogia. Então ele diz que a árvore, ela deve ser cultivada de forma que ela possa crescer e se encontre espaço no nosso coração. Então não é uma coisa miraculosa, ela cresce e se desenvolve. É a fé viva a que ele se refere. Então não significa somente nós termos crença, porque a verdadeira fé, ela deve ser refletida
consequentemente, ela deve ultrapassar os limites da crença, porque a crença, ela pode oscilar, ela pode não se concretizar. Nós acreditamos em alguma coisa que depois não venha a se confirmar e nós poderemos recuar. Mas a fé verdadeira é aquela que se constrói e, como diz o próprio Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável é a que enfrenta face a face a realidade em todas as épocas da humanidade. É a fé inabalável. É isso que devemos construir. Mas é fácil? Não, não é fácil. Por isso que a vida nos oferece a possibilidade de nos desenvolvermos através das experiências que vamos tendo. Agora estamos tendo uma oportunidade muito significativa de revermos, de apreciarmos os elementos que nos envolvem, independente dos riscos a que estamos sujeitos, mas a possibilidade de aprendizagem e de testar esta fé em nós. Voltando ao que diz Emmanuel, a fé, ela se desenvolve. Quando ele compara com a árvore viva, a fé viva como uma árvore, ele faz essa analogia, ele quer dizer o quê? Que ela precisa ser cultivada, precisa ser desenvolvida através dos diversos meios de que a vida, a existência nos proporciona. O conhecimento, o estudo, o conhecimento, a reflexão, as experiências inclusive dos outros, não que ninguém possa nos transferir a fé. A fé ela não se transfere de uma pessoa para outra, mas poderemos receber, observar os exemplos e abstrair as lições, ou melhor, e acolher as lições. Acolher as lições e exercitá-las conforme as nossas reais possibilidades. Tomemos, por exemplo, uma figura como Irmã Dulce. Ali está aquilo, na minha opinião, que Kardec fala, aquilo que seria a fé humana, ali está espelhada a fé humana e a fé divina. Aliás, isso faz parte da mensagem de um Espírito, no capítulo 19. Quando ele diz, a fé humana é aquela que nós trazemos em nós e que está relacionada às nossas realizações aqui na Terra, no mundo material. A fé divina é aquela que está relacionada ao nosso relacionamento com as forças espirituais superiores. Quando nós nos exercitamos com convicção, com fé, com confiança naquilo que queremos fazer, geralmente nós temos mais possibilidade de atingir os nossos objetivos, nas nossas realizações aqui na Terra. E por outro lado, nas nossas convicções religiosas, no campo do espiritual, nós poderemos alçar voos maiores na nossa caminhada evolutiva. Quando eu falo em Irmã Dulce, por quê? Ela, vamos nos referindo à fé divina, à fé humana, ela acreditou, quando pegou pessoas doentes na rua e colocou no galinheiro do fundo de uma casa que ela invadiu, ela acreditou que podia fazer algo e muito mais. Certamente ela não esperava continuar, não pensava em ficar naquele galinheiro a vida inteira. De lá até ela foi expulsa, foi afastada com seus doentes. Mas ela persistiu intensamente. E o resultado nós sabemos. Nós temos aí essa realização grandiosa que são as obras sociais de Irmã Dulce, com esse hospital que até hoje continua sendo um acolhimento, uma casa de abrigo para os doentes que não têm plano de saúde. É a fé humana. Ela conseguiu sair de um galinheiro para um hospital e outras coisas agregadas em termos de atendimento às pessoas. Mas ela se consolidou dentro dela, e ela tinha dentro dela e cresceu e se consolidou cada vez mais a fé divina, a fé no Cristo. Ela achava que ela estava trabalhando para o Cristo, trabalhando para Deus, cumprindo um mandamento divino do amai ao próximo. Amando a Deus, amando o próximo, ela estava amando a Deus, dando a Deus o retorno que Deus espera de cada um de nós. Essa dedicação, esse esforço, essa perseverança, mostra um exemplo de fé verdadeira, fé genuína, aquela que nasce como uma semente, que nasce em nós e se desenvolve. Jesus costumava referir-se muito à semente do grão de mostarda como um exemplo a ser seguido. Tem aquele ensinamento
em que os discípulos disseram um dia, pediram a ele: Senhor, ensina-nos a ter mais fé. E ele aí falou: se tiveres fé semelhante a um grão de mostarda, né, serás capaz de transportar um monte daqui para ali. Mais ou menos assim. Ora, o grão de mostarda é considerado, era, pelo menos na época, a menor semente que existia. Mas ele toma o grão de mostarda como uma sinalização da potencialidade que ali existe e que um dia ele chega depois a falar, em outro momento, que o grão de mostardeira, o pé da mostarda, é uma hortaliça que ultrapassa as demais outras hortaliças e chega a se tornar até uma árvore onde as aves vêm se abrigar e instalar os seus ninhos. Olha a imagem que Jesus cria, a partir da menor semente. Nos diz que se tivermos fé na dimensão apenas de um grão, nós seremos capazes de realizar muita coisa. Ou seja, de superar as nossas dificuldades, de vencer superar as nossas imperfeições, vencer uma série de dificuldades e de limitações que temos em nós. Quando ele se refere à árvore que é capaz de acolher as aves que possam ali instalar os seus ninhos, ele está exatamente nos mostrando isso, que podemos, é uma planta que deve ser alimentada, porque a nascente está na essência da alma. O desenvolvimento depende de cada um de nós, ao longo, naturalmente, das encarnações. Isso é que nos estimula a refletir, como nos diz Kardec, exercitar o pensamento, o raciocínio, para que a fé seja refletida, raciocinada, onde não dispensa a participação do sentimento, é natural. A fé raciocinada aliada ao sentimento, o que nos ajuda a expandir o sentimento com equilíbrio, com serenidade. O nosso companheiro espírita, grande palestrante mineiro, Simão Pedro, eu gosto de ouvir, sempre que possível, a fala de Simão Pedro. Para mim, eu acho muito interessante. Ele tem uma capacidade muito grande de abordar esses aspectos evangélicos, doutrinários, com muita clareza e que me agrada. Numa dessas falas de Simão, ele, falando sobre a fé, ele ilustra a sua fala citando momentos da vivência de Pedro com Jesus, da convivência naquela época do apostolado. Então ele situa três posições da caminhada de Pedro junto a Jesus, onde ele procura caracterizar o processo crescente e gradativo da fé que se desenvolve no coração de Pedro. O primeiro é quando ele lembra de que os evangelhos narram que Jesus estava com os discípulos em determinada região e orientou que eles retornassem à região de Cafarnaum, para o outro lado do lago, enquanto ele permaneceria lá por mais algum tempo. Os discípulos tomaram o barco e fizeram a caminhada de retorno na travessia do lago de Genezaré. Mas, depois, nessa travessia, chegou a noite. E durante a noite, os ventos estavam mais fortes, as ondas mais elevadas. Em determinado instante, os discípulos no barco perceberam que um vulto deles se aproximava. E se assustaram, ficaram um tanto apavorados. Jesus, percebendo isso, era Jesus que vinha. Ele resolveu depois retornar e acompanhar os seus discípulos. E veio caminhando sobre as águas. Se aproximou do barco e, nesta situação, ele procurou tranquilizar, dizendo: sou eu, sou Jesus. E eles aí ficaram muito acalmados e felizes. E Pedro, dentro da sua característica de impulsividade, disse: Senhor, se me permitires, eu gostaria que fosse até o Senhor. E Jesus: venha.
e ele desceu do barco e saiu também caminhando sobre as águas. Só que no meio da caminhada, no meio do trajeto, ele, sentindo o bater das águas nele com as ondas mais altas, o medo começou a se instalar. Com o medo se instalando no seu íntimo, ele começou a afundar. E aí pediu socorro. Salva-me, Senhor, socorre-me. E Jesus estendeu a mão e o recolheu. E os dois retornaram, foram até o barco, entraram no barco. Esse é o primeiro momento que Simão Pedro se refere à experiência do seu xará, o apóstolo Pedro. O segundo momento é quando mais adiante, já naqueles instantes finais, ou que se aproximavam do final da passagem de Jesus aqui na Terra, quando eles estavam, Jesus e os 12 apóstolos, reunidos no monte, fazendo, inclusive a ceia, teve aquela ceia última, e durante aqueles instantes em que ele transmitia as últimas instruções, ele passa para eles a consciência, a informação mais objetiva de que chegou o momento de ele retornar. Ali seria a despedida entre eles. Dali em diante, eles não estariam mais, poderiam contar com a companhia dele, porque ele estava retornando ao Pai. E cria naturalmente aquele clima de instabilidade, de inquietação. E Pedro disse: Senhor, sabendo que ele ia para o sacrifício, disse: Senhor, eu irei contigo sim, aonde fores estarei juntos. E me submeti, e afirmando que se submetia a tudo aquilo que fosse necessário, inclusive até a morte. E ele disse: Pedro, ainda esta noite me negarás 3 vezes antes do cantar do galo. Pedro não acreditava nessa possibilidade. Insistiu, mas não haveria essa possibilidade. Bom, o que é que sucede? Sabemos que Pedro negou 3 vezes, aquelas experiências que ele teve dentro do templo, quando as pessoas o abordavam. Jesus já estava preso, estava sendo julgado, depois condenado. E ele, de fato, disse que não conhecia. Quando alguém perguntava: você não é nazareno? Não, não sou. Conhece aquele homem? Não conheço, nunca estive com ele. Em 3 oportunidades ele agiu dessa forma. Sabemos que a consequência disso foi, depois ele entrou num estado de depressão, digamos, de arrependimento muito intenso, e chorou intensamente. Foi uma experiência muito amarga, mas que se juntou às experiências anteriores que ele já tinha. O terceiro momento que Simão Pedro cita é quando, depois de todos esses eventos acontecidos, depois da crucificação de Jesus, depois dos 40 dias, inclusive quando existe o fenômeno do Pentecostes, em que os espíritos se comunicam através dos apóstolos e falam em diversas línguas, João e Pedro, já em atuação na divulgação dos ensinamentos do Senhor Jesus, eles se dirigem ao templo de Jerusalém. Eles ainda estavam em Jerusalém. E procuram adentrar ao templo através da porta conhecida como Formosa. E ali, nas escadarias, um homem que estava sentado, um homem paralítico, se dirige para pedir uma ajuda, pedir uma esmola a eles. E Pedro olha para aquele homem, concentra o olhar na expressão de carência daquele homem e fala com toda a energia e toda a firmeza: ouro em prata não tenho para te dar, mas se quiseres, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E narra o livro dos Atos que em seguida aquele homem levantou e saiu a caminhar. Ora, nós podemos até também tentar imaginar o que deve ter sido a expressão de Pedro, a força interior que se manifestou através daquele homem, o magnetismo que dele saiu para promover aquele ato, à semelhança do que Jesus fazia. Fazer com que um
paraplégico voltasse a se movimentar regularmente. Analisando esses 3 pontos, o que é que quis Simão Pedro com isso? Nos dizer que, nos reafirmar esses ensinamentos que nós encontramos na doutrina espírita. A fé é como uma semente. Uma árvore, para que se torne árvore, a semente tem que ser cuidada e bem cuidada. Temos que oferecer todos os cuidados, assim como o agricultor oferece uma planta que ele cultiva, para que possa usufruir, vir a dar frutos. Emmanuel tem uma expressão muito bonita sobre isso no seu livro Fonte Viva. É pena que eu não estou com ele aqui para citar literalmente. Mas o que ele fala? É para que a fé cresça e se anime no coração de cada um. Para que Deus esteja em nós de uma forma consciente. Nós tenhamos consciência disso. É preciso ter fé. Como diz um dos espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé calma, a fé ativa, é aquela que é a mãe das demais virtudes. E é preciso que ela seja fortalecida em nós para alimentar as suas filhas, que são as demais virtudes. Dentre elas, a confiança, a caridade, que quando nós estamos sedimentados na fé bem refletida, nós temos consciência de que poderemos atingir os objetivos. Não existe facilidade para as coisas. É preciso que haja renúncia, sacrifício, serenidade. Assim foi em todos os tempos. Os registros religiosos, os registros das escolas espiritualistas, em essencial e principalmente os evangelhos. Quais são os ensinamentos que nós extraímos das experiências ali vividas por aqueles que conviveram, aqueles que contactaram com Jesus? De sacrifício, de renúncia, muito sacrifício. Nós poderíamos até lembrar ainda, como exemplo da fé, não a fé refletida, digamos assim, não a fé raciocinada, mas a fé natural, genuína, também verdadeira. No caso da mulher hemorroíça, que dizem as anotações dos evangelistas. Aquela mulher, há 12 anos, estava sofrendo de um problema de saúde, que era uma hemorragia. E a sua saúde já estava sacrificada, fragilizada. Mas ela recorreu a todos os médicos da época que eram possíveis para ela e não encontrou condição nenhuma. Mas ela soube que existia um homem, um nazareno, que estava fazendo curas. E foi a ele procurá-lo. E o encontrou, foi Jesus. E aquilo que o Evangelho narra, que é bem já conhecido de todos nós. Ela, movida pela fé e a vontade que tinha, a fé tem que ser alimentada pela vontade, que tinha de se curar, ela, apesar daquela multidão que cercava Jesus, ela acreditou que tocando nas vestes dele, ela encontraria o que ela estava procurando, que era a sua cura. E não foi isso que aconteceu? Lembra daquela passagem que Jesus diz assim, alguém me tocou. Ela apenas tocou na franja das suas vestes, do seu vestido. Alguém me tocou. Sinto, porque de mim saiu virtude. E na sucessão dos fatos, da descrição do evento, mostra que há um diálogo entre ela e Jesus diz para ela, filha, a tua fé te curou. Ressalta a fé que ela conduzia em si mesma. Então, irmãos, são esses momentos que nós estamos passando, nos leva a não mais a somente teorizar. Nós temos que refletir e buscar entender como estamos procedendo com relação aos fatos que estão acontecendo e a nossa participação em tudo isso aí. E nós somos participantes desse processo. E se as coisas ocorrerem, não forem tão cômodas e favoráveis para nós, como haveríamos de proceder? Olhemos, outros irmãos estão sendo sacrificados, digamos assim, atingidos pelo vírus,
adoecendo e alguns desencarnando. Não podemos nos ficar alheios a essa situação e devemos dar a nossa contribuição naquilo que é possível, fazendo aquilo que nos cabe. E, sobretudo, mantendo o nosso equilíbrio. No que for possível, levemos ao nosso irmão, ao nosso companheiro, seja por que meio for, através do telefone, através do WhatsApp, enfim, desses meios da informática, ou melhor, da tecnologia e da internet, ao invés de expressões de atemorização, de receios excessivos, procuremos nos transmitir a nossa confiança, transmitir a nossa convicção de que não estamos desamparados. Lembremos do que nos dizem os espíritos, e eu me recordo do grande Bittencourt Sampaio, o sergipano aí de Laranjeiras, vizinho da nossa região aí, que numa mensagem belíssima através de Chico, ele disse que a humanidade estava enfrentando tempestades naquela época. Essa mensagem deve ter sido da década de 50 por aí. A humanidade atravessava um momento de tempestade, mas que apesar dos contratempos, apesar dos abalos, ficássemos confiantes, porque o Cristo está no leme, Jesus está no leme. Aí ele diz: o Cristo ontem, o Cristo hoje, o Cristo amanhã, o Cristo sempre. É isso que devemos tentar alimentar dentro de nós: fé, esperança, confiança de que tudo há de passar, como nos ensina o velho Chico Xavier, aquela velha história de tudo passa, a mensagem que ele recebeu para o enfrentamento das suas dificuldades. Tudo isso nos serve para a nossa aprendizagem, para a nossa reflexão. Quem sabe nós consigamos atravessar tudo isso, vencer tudo isso, nós, a humanidade, e certamente estaremos saindo para uma nova realidade, mais alvissareira, onde os homens mais conscientes certamente vão contribuir para a construção de um mundo novo. São sendo assim passos no caminho da regeneração. Que Jesus nos abençoe, agradeço intensamente essa oportunidade e espero, meus irmãos, que oportunamente não seja longa o tempo em que eu possa ir retornar e rever os amigos para nos abraçarmos, confraternizarmos. Muita paz.